Mateus capítulo 5, vamos continuar nossa caminhada, o sermão do Senhor Jesus, nos ensinos de Jesus a nós, Mateus capítulo 5, versículo 17. Temos aqui o cerne do cristianismo, que é um sermão do Senhor Jesus, e é interessante o modelo do sermão do Senhor, porque ele não é um sermão monotemático, é um sermão multitemático. Jesus começa dizendo que são bem-aventurados, felizes, aqueles que entendem, aqueles que aprendem seus ensinos, aqueles que aprendem os seus preceitos e moldam suas vidas ao Depois, então, da sua introdução, vimos semana passada Jesus dizendo que quem vive desse jeito que ele ensina é sal e é luz no planeta, é sal e é luz diante dos homens. E agora estamos num outro tema que Jesus apresenta no seu sermão, que é exatamente a sua relação com a lei judaica. Jesus agora diz assim, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, vamos juntos? O que está aqui posto diante de nós, quero que você leia junto para guardar bem, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, fecha seus olhos e fala com Deus mais uma vez. Senhor, fale ao meu coração pelo que lemos, pelo ensino aqui apresentado a nós, é o nosso desejo mesmo, Pai. Fale conosco, edifica-nos, Pai, faz-nos crescer agora na compreensão das verdades agora lidas, do que Jesus está aqui nos dizendo. De coração, Pai, é que oramos querendo aprender, é que oramos, Deus, querendo entender, é que oramos, Pai, querendo que todas essas verdades agora apresentadas por Jesus venham ter grande significado para cada um de nós. Em nome dele, Jesus, o autor do ensino, é que oramos pedindo que o Senhor nos ajude a entender e a viver o que Jesus nos apresenta e nos ensina. Amém. Nos dias do Senhor Jesus, ele vem para um mundo extremamente corrompido, mundo caído. De um lado você tem o paganismo grego, romano, persa. Você tem o paganismo dos diversos povos que criavam suas religiões, e suas religiões, na verdade, em lugar de se tornar algo que agrada
a Deus, na realidade se tornava algo que desagradava e afrontava o próprio Deus. Você tem o judaísmo, que é o que mais se aproxima daquilo que é vontade de Deus. E o judaísmo tenta agradar e cumprir a lei de Deus, e na verdade você percebe que Jesus tem uma tensão muito forte com os judeus, porque na verdade eles construíram aquilo que eles imaginavam que era a religião que agradava a Deus, e eles se tornam o grupo com o qual Jesus tem mais tensão e mais problemas. Porque Jesus vem ensinar a verdadeira religião, e eles já têm um conjunto de crenças que eles entendem que é a verdadeira religião. E Jesus se choca com eles. Porque Jesus vai, você verá na sequência do sermão de Jesus, corrigir as interpretações erradas que os rabinos, que os escribas fizeram da lei de Deus. E Jesus então, quando você segue aqui, veremos depois nos domingos subsequentes, Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, e ele então diz assim: eu porém vos digo, ou seja, a interpretação errada deles é corrigida por Jesus. E aqui é muito importante entender esse divisor. Jesus começa a dizer: eu não vim revogar a lei. Quando as pessoas escutam ou leem Jesus dizendo, os antigos diziam assim: eu porém digo assim. Ou seja, elas entendem que Jesus está contradizendo a lei do Velho Testamento. Não, Jesus não está contradizendo a lei. Jesus não está dizendo que a lei não vale mais. Jesus está dizendo que simplesmente a interpretação feita pelos judeus estava equivocada. Isso não significa que o paganismo estava certo e o judaísmo errado. Não. Isso significa que o paganismo estava errado e o judaísmo também errado. Que o judaísmo também não entendeu. E aqui, dois problemas sérios, porque algumas pessoas leem os ensinos de Jesus entendendo que Jesus está dizendo que o Velho Testamento estava errado e o paganismo certo. Não, Jesus está dizendo que o Velho Testamento está certo e o paganismo errado, e a interpretação e várias interpretações dos judeus em relação ao Velho Testamento também estavam equivocadas. E Jesus vem então corrigir a interpretação errada que fizeram da lei. Por isso que Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos: olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim revogar a lei, eu não vim anular a lei, eu não vim destruir a lei. Por isso ele coloca essa expressão: eu não vim revogar a lei. Literalmente é dissolver, dizer que não precisa mais guardar a lei. Essa é uma compreensão errada de Jesus. E olha, por que eu estou dizendo que isso é um divisor? Isso é extremamente importante. É essencial para nós. Porque se eu não entender o que Jesus veio fazer, se eu não entender quem é Jesus, nós vamos viver uma religião extremamente equivocada. Por quê? Você tem paganismo e judaísmo. Agora você tem paganismo, judaísmo, cristianismo. Se nós não entendermos o que Jesus está dizendo, nós viveremos uma religião completamente equivocada. E viver uma religião equivocada é algo extremamente sério, porque o Senhor aqui adverte: quem não guardar esses mandamentos, quem ensinar errado esses mandamentos, será considerado insignificante, será mínimo dentro do reino. Ou seja, quem ensina equivocado é irrelevante no reino, é falso mestre no reino, é falso profeta no reino. E aqui você tem então a essência do cristianismo, que é quem é Cristo, que é quem é Jesus,
que é qual é o papel de Jesus em relação à lei. Qual é o papel de Jesus em relação ao Velho Testamento, a lei ou os profetas? Como Jesus diz, eu não vim revogar a lei, ou abolir e revogar os profetas. E aí nós temos a afirmação pilar, a afirmação mais importante de tudo que Jesus veio fazer. Ele disse, eu vim fazer o quê? Eu vim, o que ele disse? Isso é importante você guardar. Eu vim cumprir a lei. Jesus diz, eu vim cumprir, eu sou o cumprimento da lei. O que significa isso então? Que Jesus é o ponto de referência da lei. E tudo aquilo que Paulo ensina sobre Jesus, tudo aquilo que Pedro ensina sobre Jesus, tudo aquilo que João ensina sobre Jesus, todo o preceito do Novo Testamento sobre Jesus está construído em cima dessa afirmação do próprio Jesus, de que Ele é o cumprimento da lei. Quando diz o cumprimento da lei, eu vim cumprir, Jesus usa a expressão plerô, de onde vem a expressão plenitude nossa do português. Jesus diz assim, eu sou o complemento da lei. Eu sou o sentido verdadeiro da lei. Eu sou a plenitude da lei. Ou seja, o Velho Testamento sem Jesus não tem o menor sentido. O Velho Testamento sem Jesus não tem efeito de salvação. O Velho Testamento sem que Jesus viesse não salva ninguém. O grande equívoco do judeu foi entender que podia se salvar pela lei, pelos profetas, sem o Messias, sem Jesus. E da mesma forma, alguns têm construído um cristianismo equivocado, há muito cristianismo errado, por não entender a função da lei junto com Jesus. Ou seja, algumas pessoas dizem assim, nada mais no Velho Testamento vale, eu tenho Jesus, pronto. Isso é um equívoco. Algumas pessoas nem leem o Velho Testamento porque acham que é só o Novo Testamento e pronto. Não, a Bíblia é Velho e Novo Mandamento. A junção dos dois é a Bíblia. E Jesus é o centro, a ligação do Velho e do Novo Testamento. Jesus é o eixo central, Jesus é a veia arterial da Bíblia. E quando Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei, é extremamente importante entender três verdades, três significados dessa expressão de Jesus. Primeira delas, Jesus está dizendo, eu sou a finalidade da lei. Eu sou a finalidade da lei. Então, vamos lá. A primeira expressão, o primeiro significado de Jesus, quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei, é que Jesus é a finalidade da lei. Fala comigo para você guardar. Jesus disse que Ele é a finalidade da lei. Olha só, se você observar Romanos capítulo 10, versículo 4, você tem Paulo dizendo, Paulo entendeu essas coisas, e Paulo diz assim, porquanto o judeu, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui, Paulo fala algo que judeus fizeram de forma equivocada, que cristãos têm feito de forma equivocada, que muçulmanos têm feito de forma equivocada, que espíritas têm feito de forma equivocada, que protestantes católicos têm feito às vezes de forma equivocada, por não entender o que Jesus quis dizer quando afirma ser o cumprimento da lei. Paulo diz aqui que algumas pessoas tentam estabelecer a sua própria justiça e se salvar através da sua justiça. Não é o que o judeu tentou fazer? Se salvar cumprindo a lei? E aí é interessante que tem cristãos que não entenderam e tentam salvar a si mesmos cumprindo a lei.
que tentam salvar a si mesmos com suas próprias obras, com suas próprias justiças, com os seus próprios atos de bondade, achando que Deus lhes dará a salvação em recompensa a algo que eles fizerem ou que eles fazem. Por isso que eu estou dizendo, você tem judeu tentando salvar-se assim, você tem cristãos protestantes tentando salvar-se assim, você tem cristãos católicos tentando salvar-se assim, você tem espíritas tentando salvar-se assim por suas obras, você tem islâmicos tentando salvar-se, cumprindo as regras do Islã, cumprindo os 5 preceitos do Islã ou outras coisas mais. Mas, irmãos, o que Paulo está dizendo, o que Jesus, como Messias, está dizendo é que a salvação é através dele. E isso é importante. Paulo está dizendo que quem tenta se salvar com obras boas, está tentando estabelecer a sua própria justiça para se salvar e negando e rejeitando a justiça de Deus. Você já viu o crente dizer assim, depois que eu morrer, se Deus vê que eu mereço, Ele vai me levar para o céu. Já viu isso? Você já falou isso? Isso é heresia. Se Deus vê que você merece, se for por merecimento, Deus vai te jogar no inferno. Por que Deus te jogará no céu? Por que Deus te deixará entrar no céu? Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu toda a obra de justiça necessária para que alguém seja salvo. Jesus guardou plenamente a lei de Deus. Ele é a justiça de Deus. Ele é a finalidade da lei. E agora você é salvo, estando debaixo do que Jesus fez por você. Você é salvo diante dos méritos que Jesus conquistou, cumprindo a lei, transferindo agora os méritos dele para você. Por isso era necessário que ele morresse. Quando ele morre, ele paga pelo pecado que você cometeu. E quando você é salvo pela justiça que ele cumpriu. É o único jeito de você ser salvo. Cristo é a finalidade da lei. A lei aponta para Cristo. A lei caminha para Cristo. Gálatas, capítulo 3, 24. Lá o apóstolo Paulo diz que desta maneira a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Sabe o que é isso? Não é alho. Alho é o que você vai comer daqui a pouco na celebração do Dia das Mães em casa. Mas Paulo diz que Cristo é o aio. Aio era o tutor. Era alguém que, quando na ausência do pai e da mãe, educava o filho até que o filho alcançasse a maioridade. E quando o filho alcançasse a maioridade, ele ia viver por si agora. Mas o aio conduzia o menor à maioridade. Paulo diz que a lei é um aio que nos leva a Cristo. Ou seja, a lei é enquanto o Messias não vem. Quando o Messias vem, o Messias é a lei. O Messias é o cumprimento da lei. O Messias é a referência da lei. Ou seja, o aio era para levar a Cristo. Então você tem aqui a justiça de Deus e a justiça dos homens. A justiça dos homens são os homens tentando fazer coisas boas, e tantas coisas boas quanto forem necessárias para se salvarem. Deixa eu te dizer uma verdade, você nunca fará tantas coisas boas que você seja salvo no final, porque nós achamos que é a lei da compensação. Eu fiz algumas coisas ruins, mas fiz muitas coisas boas. Então, se eu fiz mais coisas boas que coisas ruins, eu serei salvo. Não é verdade. Se você fez uma coisa ruim, é suficiente para que Deus te condene. O único jeito de você ser salvo é você não ter pecado nenhum. Quem aqui já cometeu pelo menos um? Tchau. Condenado. Você transgrediu um preceito da lei. A lei diz que se você transgrediu um, você transgrediu todos. Então, a lei não é um meio de salvação. A lei
é um aio, é um tutor que mostra para você que você não pode se salvar, que diz para você o que é certo e o que é errado, e você olha para aquilo que é certo, e você não consegue fazer o que é certo, e você entende que você precisa de um Salvador, e Deus então te apresenta Jesus como Salvador. A lei, então, ela aponta para Jesus. A lei é um farol iluminando você para olhar e enxergar Jesus. A primeira afirmação, então, é essa. A lei, a finalidade da lei é Cristo. Cristo é a finalidade da lei. A lei aponta para Ele. A lei direciona para Cristo Jesus. Porque nós, como seres humanos, não conseguimos cumprir o padrão de Deus. Deus deu a lei, deu as regras. Mas nenhum de nós consegue cumprir, tanto é que você disse que já transgrediu pelo menos uma vez. E espero que não seja uma vez hoje. Mas nós não alcançamos esse padrão. Segundo lugar, segunda afirmação importante para nós, Cristo é o cumprimento da lei. Cristo não é só a finalidade. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é aquele que cumpre a lei. Quando ele diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir, Jesus está dizendo, eu vim também obedecer. Eu vim fazer o que nenhum ser humano conseguiu fazer. Eu vim cumprir cada uma das regras de um jeito que nenhum outro ser humano conseguiu cumprir. Na história humana, nenhum ser humano jamais cumpriu a lei inteira de Deus. Moisés escreveu a lei, registrou a lei. Ele não é o autor da lei. Moisés é o redator, é o que escreveu, é o escrivão de Deus. Pergunta, Moisés transgrediu a lei de Deus? Ele escreveu e ele mesmo transgrediu a regra que ele escreveu. Ele falou assim para o judeu, não casem com não-judeus. Aí ele foi e casou com uma mulher cuxita. Depois que ele ficou viúvo. Transgrediu, ele mesmo. Será que o apóstolo João transgrediu a lei de Deus? O que você acha? Será que o profeta Isaías transgrediu algum mandamento de Deus? Você acha que ele pecou? Ele mesmo disse, quando ele tem uma visão de Deus, no capítulo 6 de seu livro, ele vira e diz, ai de mim, eu vou morrer. Por quê? Ele diz, eu sou um homem pecador e vi Deus. O judeu entendia isso, eu sou um pecador. Se eu tiver uma visão de Deus, significa que eu estou morrendo. Isaías diz, eu sou homem de lábios impuros. Então ele era pecador. E nenhum outro ser humano cumpriu plenamente a lei de Deus. Entenda isso. Maria não cumpriu plenamente a lei de Deus. Paulo não cumpriu plenamente a lei de Deus. Nem eu e você, nem Buda, nem Maomé. Ninguém cumpriu plenamente a lei de Deus. Mas Jesus disse, eu vim para cumprir plenamente a lei de Deus. E ele não transgrediu nenhum mandamento da lei de Deus. Ele cumpriu todos. Ele obedeceu plenamente, cabalmente, cada mandamento. Você se lembra que no dia do batismo, João, quando vê Jesus e reconhece, ele diz, eu é que tenho que ser batizado por você. E ele se inclina diante de Jesus para ser batizado. E Jesus diz, não, para que se cumpra a lei, me batize. João disse, você não precisa, você é puro. E João conhecia Jesus desde a infância. Jesus diz, não, tem que cumprir a lei. Ele cumpriu todos os rituais da lei. Atendeu plenamente cada exigência da lei veterotestamentária. Então Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o antitipo. Jesus é o tipo que substitui o antitipo. Que é isso? Você tem no Velho Testamento um modelo, mas nenhum ser humano alcançou o padrão, o modelo. Então, do Velho Testamento é antitipo, é um modelo ideal, mas nenhum ser humano alcançou. Jesus é o tipo verdadeiro. Jesus veio e alcançou o padrão divino de humanidade. Jesus é o ser humano do jeito que Deus quer. Adão não foi, Eva não foi, nenhum ser humano foi. Jesus é o ser humano ideal. Mas é interessante, o ser humano ideal foi condenado. E o ser humano não ideal pode ser salvo recebendo no lugar do ser humano ideal, que é Jesus, o perdão que era dele.
A salvação que era dele é dada ao ser humano, que não merecia, mas que agora crê nele. Por último, para fecharmos, irmãos, Cristo, Ele é o tipo, Ele é a referência, Ele é aquele que cumpriu cada exigência, e cada exigência da lei é reivindicada de todos nós, e Jesus diz aqui que só na eternidade a lei será suspensa. Então, a terceira afirmação nossa, a primeira lembra, Cristo é a finalidade da lei. Segundo, Cristo é o cumprimento da lei. Terceiro, Cristo é a essência da lei. Cristo é a essência da lei. Cristo é a lei. Porque Ele a cumpriu, Ele a encarnou. Ele é a lei. Quando você olha para Jesus, você vê a lei. É nesse sentido que algumas pessoas afirmam às vezes que Cristo substitui a lei, mas não é que não precisa obedecer, é que quando você olha para Cristo, você o imita. E ao imitar Jesus, naturalmente você obedece à lei. Cristo é a essência da lei. Cristo é a essência da guarda da lei. Ele cumpriu. Ele, então, é o modelo. Quando você quer saber como se comportar na tua sexualidade, olhe para Jesus. Você acha que Jesus era promíscuo? Só os promíscuos projetam em Jesus a promiscuidade. Aquela turma que diz que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, não é? Aqueles outros que olham para Jesus enxergam homossexualidade em Jesus. Na verdade, está na mente deles, está na cabeça deles, está na alma deles. Estão tomados da sexualidade pervertida e projetam em Jesus daquilo do que estão cheios. Mas quando você olha para Jesus, Jesus é o modelo da pureza, Jesus é o modelo da santidade. Quando você olha para Jesus, você vê em Jesus o modelo do perdão. Ele é executado e na hora da sua execução, perdoa seus executores. Jesus é o modelo da guarda da lei de Deus. Jesus é o modelo da santidade, da pureza, da maneira de tratar as pessoas, da maneira de se comportar na vida. Jesus é o modelo da lida com dinheiro, da lida com o trabalho. Jesus é o referencial, Jesus é a essência. Você quer ser salvo, você quer ser alguém que agrade a Deus, imite Jesus e você agradará a Deus. Imite Jesus e você guardará plenamente a lei. Jesus é a essência da lei. Então, quando você olha para o Velho Testamento e Novo Testamento, o que do Velho Testamento vale no Novo Testamento? A regra é simples, irmãos. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus dispensou não precisa mais. Por exemplo, sacrifício. Era lei que você sacrificasse um animal cada vez que você pecasse. Nós já teríamos extinguido a vida dos animais do planeta, não é? Ia faltar animal. A humanidade hoje, com 8 bilhões de pessoas, cada pecado de cada um mata um animal no lugar, só ia ter ser humano no planeta. Não é? Não é isso. Agora, Cristo veio, o animal era o antitipo, apontava para Cristo. Cristo veio e morreu na cruz, não precisa sacrificar animal mais. Não agrada a Deus sacrifício de animal. Ele não quer isso, Ele não quer sacrifício. Ele não quer que você pague pelos seus pecados, porque Cristo já pagou por cada um dos seus pecados na cruz. Então, o sacrifício não precisa mais. A Jesus e o sábado. Você lembra, Jesus, nós guardamos o sábado, o domingo, somos livres para guardar o domingo, a segunda, porque Jesus disse, não é o homem por causa do sábado, é o sábado por causa do homem. Ou seja, o judeu entendeu errado. Ele entendeu que o sábado é sagrado e o homem é escravo do sábado. Se o homem, então, não guardar aquele dia, ele será condenado. Não, Jesus diz, não, vocês não entenderam. O sábado é para você descansar. O sábado é o descanso. Ou seja, é para o homem. Então, por que eu posso descansar no domingo, no sábado, na sexta? Porque o sábado é para servir o ser humano. Qual é o pecado da transgressão do quarto mandamento? É não descansar, porque o descanso é sagrado. Ou seja, Deus não está santificando um dia, mas o descanso. Então é por isso que não somos sabatistas, é por isso que não somos escravos do dia como judeu. Não, porque a nossa guarda da lei, a nossa essência da lei é imitar Cristo.
Cristo foi acusado pelos judeus de violar o sábado, porque os discípulos, porque ele curou no sábado, porque ele mandou os discípulos escolherem no sábado. Então, não, é porque Jesus está dizendo, olha, o sábado não é senhor do homem, pelo contrário, eu sou o senhor do sábado, eu determinei o descanso, então descansem, pode ser sábado, pode ser domingo, se libertem, mas não deixem de descansar, porque aí ser escravo do trabalho é pecado. É isso que Jesus está dizendo, você entendeu? Essa é a diferença, gente, porque não guardamos, ou seja, as pessoas discutem, você tem preceitos, tem gente que diz, eu não preciso dar dízimo, porque dízimo é do Velho Testamento, é da lei. O que Jesus fala sobre isso? Jesus diz, não, faça, cumpra, obedeça essas coisas sem omitir as outras coisas, ou seja, isso não é o que foi tirado, isso não é do ritual, isso é da nossa relação, como o presbítero Hugo falou há pouco, é da nossa lida pessoal com Deus, ou seja, a lei, tudo aquilo que claramente foi tirado em Jesus, foi cumprido em Jesus, não precisa mais, aquilo que não foi, aquilo que é preceito, não adulterarás, não matarás, você não mentirá. Jesus veio, já cumpriu a lei, eu posso mentir à vontade porque eu serei salvo. Não! Você tem que guardar, não a lei, você tem que guardar Cristo. Cristo mentia? Então você imita Cristo, o que você vai fazer? Cristo era violento? Não! Cristo era orgulhoso? Não. Jesus era soberbo? Não. Jesus era fofoqueiro? Não. Jesus era fariseu, hipócrita? Não. Jesus não era hipócrita, Jesus era verdadeiro. E a essência do cristianismo é ser quem Jesus é ser o que Jesus é imitar Cristo e segui-lo. Para fechar então, nossa conclusão, Jesus adverte do perigo de não guardar e de ensinar errado. Ele diz, olha, quem ensinar isso errado, será desprezado no reino de Deus. Não tem valor no reino de Deus. O mérito no reino é entender e ensinar certo. Tem muita gente ensinando errado ou não tem? Infelizmente. Jesus disse uma coisa muito interessante. Olha, nem um i, nem um tio passará. Põe aí na tela para mim, se estiver com a imagem que eu mandei. O que Jesus disse aqui na verdade? Nem um iode e nem um queraia passará. O iode é aquela letrinha ali, o J, né? O iode corresponde ao nosso meio J e meio I. É uma letra entre J e o I, traduzido por nós ou transliterado pelo Y. Mas ele é um apóstrofo no alto da letra, por isso Jesus disse a menor das letras. Ele usa o exemplo da menor das letras e depois ele usa um queraia, que no português foi traduzido por um tio. Mas no hebraico não tem tio. Então, o que é o queraia? O queraia é aquela beiradinha da letra. Olha ali, você tem duas letras hebraicas, o kaf e o bef. A primeira ali é o kaf, que é o K. A outra é o bef. O bef tem um acréscimozinho no final, você viu? Tem uma pontinha sobrando embaixo. É a única diferença entre o K e o B. Aquilo ali chama queraia. Jesus diz, olha, se alguém transgredir um mandamento tão insignificante quanto um queraia, será desprezado no céu. Porque nenhum queraia passará sem que tudo se cumpra. Cada preceito, cada ordem, cada mandamento de Deus, cada ensino do Senhor Deus tem um valor. E ser crente é guardar Cristo Jesus. E ao guardar Cristo, você guarda todos os preceitos da lei de Deus. Jesus diz, nem um i, nem um tio, nem um iode, nem um queraia passará sem que tudo se cumpra. Cada verdade ensinada na Escritura vai se cumprir. Tem sentido, tem propósito, tem o seu significado. Tudo vai cumprir. Nada passará. Eu não vim abolir, eu vim cumprir e ser o modelo para você do cumprimento da lei. E Jesus fecha dizendo assim, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ou seja, não é que vocês entrarão pelo esforço de vocês, é que Jesus está dizendo, eu sou muito acima do padrão de guarda da lei que os escribas e fariseus pensaram. Tem gente que acha que cristianismo é liberalismo, que cristianismo é fazer o que quer. Não, cristianismo, você coloca os mandamentos ali, olha para Jesus, e em Jesus você vê cada um dos mandamentos
que agradam a Deus. Você quer agradar Deus, você quer ser um homem segundo o coração de Deus, você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, você quer ser aprovado e agradar Deus. Imite Jesus e você agradará a Deus. Essa é a essência do cristianismo. É tão simples, não é? É só imitar Jesus. Pronto. Essa é a essência da fé cristã e da salvação. Por isso Jesus diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Eu sou a lei. Jesus é a essência da lei. Jesus é a essência da guarda da lei. Fecha seus olhos agora e ora a Deus. Você tem imitado Cristo? A essência da lei é, quando você for falar algo, você pergunta assim, Jesus falaria isso? Sim ou não? Não, então eu também não vou falar. Jesus faria isso? Não, então eu também não vou fazer. Jesus agiria assim? Não, então eu também não agirei assim. Jesus maltrataria, Jesus humilharia, Jesus desprezaria, Jesus agrediria, Jesus xingaria? Não, então eu também não farei. Jesus aprovaria esses erros? Não, também não vou aprovar. Também não aprovarei. Jesus aplaudiria essas coisas? Não, eu também não aplaudirei. Você lembra que por vezes Jesus chegou diante de pecadores e o que ele disse foi, vai, não peque mais. É isso que você tem que dizer aos pecadores. Você tem que ensinar e viver aquilo que Cristo ensinou e viveu. Nos ajuda, Deus, a reproduzir na nossa vida o modelo que é Jesus. Ajuda-nos, Deus, a viver Jesus, a reproduzir Jesus como pai, como marido, como filhos, como profissionais, como cidadãos nessa terra. Ajude cada mãe que está aqui a reproduzir Jesus em sua maternidade. É o nosso clamor e oração em nome dele. Amém. Deus te abençoe, te ajude a viver e a reproduzir Cristo em sua vida.